E hoje eu vou abrir o meu coração para vocês e falar um pouco de um assunto que não é muito agradável para mim, pois ainda está impactando demais na minha autoestima, que é tudo relacionado à minha pele, as manchas de acne, os melasmas e as marcas de expressão. Eu sou Valéria, eu tenho 40 anos e tenho dois filhos. E tenho dois filhos. Uma moça de 5 anos de idade e um menino de 2 anos de idade. Já deixa o seu like, já se inscreva no canal para ficar por dentro de todos esses assuntos. Vamos lá? Desde a minha adolescência eu venho sofrendo com problemas de acne, né? E aí eu descobri ainda na minha adolescência, com 14 anos, eu descobri que eu tinha síndrome de ovários policísticos, né? E essa alteração hormonal fazia com que eu tivesse esses problemas na minha pele, né? Então eu tinha sempre meus ciclos menstruais eram irregulares, né? Presença de acne, muito sem cansaço e vários outros, vários outros sintomas que eu posso depois comentar, né? Posso fazer um vídeo só sobre esses sintomas, né, que eu sentia na minha adolescência e que eu ainda sinto hoje e os que eu deixei de ter, né? Então, logo eu descobri, né, que eu tinha síndrome de ovários policísticos, e aí a doutora já naquela época recomendou que eu tomasse anticoncepcionais para poder controlar os meus ciclos menstruais e para poder melhorar a qualidade da minha pele, né, que estava sempre muito cheio de acne, né, aparecendo muitas acne e ficando bastante manchado no meu rosto. E aí eu fui tomando desde a minha adolescência, desde os meus 14, 15 anos eu comecei a tomar anticoncepcionais integralmente, mensalmente, né? E aí eu comecei a namorar, aí eu casei e continuei tomando o remédio para poder controlar, né, os ciclos menstruais e também a qualidade da minha pele. Foi quando aí eu fui tentar engravidar e eu tive muita dificuldade para engravidar, tanto que eu tive que recorrer a tratamentos mais especializados para eu poder conseguir engravidar. Eu consegui engravidar através de fertilização in vitro, né? Gastei bastante dinheiro, também posso fazer um vídeo só falando sobre isso. E minhas duas gestações foram de FIV, que é fertilização in vitro, né? E meu ciclo continuou ainda irregular, mesmo eu tendo bebê, né, duas gestações. Após minha segunda gestação, meu ciclo continuou irregular, aparecendo espinhas. Então, vocês podem ver, eu tenho 40 anos de idade e ainda tenho pele de menina de 15 anos, né? Digo assim, em relação às manchas, né? Acnes ainda aparecem ainda. Então, assim, eu decidi, né? Então, quando meu filho completou 1 ano de idade, eu comecei a pesquisar tratamentos que eu pudesse fazer para poder diminuir as acnes, né? E que eu pudesse, sem que fosse anticoncepcional, eu queria um tratamento que pudesse melhorar a minha pele e que eu pudesse fazer dando mamar pro meu bebê. Então eu não queria deixar de dar de mamar para ele, para eu poder fazer nenhum tratamento, né? Não poderia usar ácidos. E aí eu descobri que eu não poderia usar ácidos, não poderia usar alguns cremes que têm disruptores endócrinos, né? Então eu fui procurando alternativas que eu pudesse fazer para melhorar minha pele, que estava ficando muito feia, baixando totalmente a minha autoestima. Então eu fui procurando, né, alternativas e não encontrei nenhum tratamento que eu pudesse fazer amamentando. Então eu fui procurar alternativas mais saudáveis. Foi quando eu descobri a medicina integrativa, né? Que na medicina integrativa tem assim como ênfase você buscar e tratar a causa do problema, né? Então o que é que estava causando essas desregulações, né, hormonais? É a minha sopa. Então eu tenho que focar
nos sintomas, no problema principal, né? Nessas desregulações hormonais. Então, como eu poderia fazer isso? Então, a medicina integrativa me deu muitas bases para eu poder começar a fazer o meu próprio tratamento em casa. Então, eu comecei a estudar bastante, comecei a seguir vários métodos integrativos, né? E aí eu descobri que através da alimentação saudável eu poderia estar fazendo esse tratamento meu, né? E não ia comprometer o meu bebê e nem ia precisar deixar de amamentar ele. Aí eu fiquei me perguntando, mas será que é possível? É possível, afinal, é possível conseguir fazer essa mudança na minha pele através só da alimentação, né? Porque eu cansei de comprar produtos caros, comprava ácidos, fazia tratamentos dermatológicos, comprava ácidos, passava no rosto, fiz aqueles peelings que né, dessecam a pele toda, tive efeito rebote, tanto nas acnes como nos melasmas. Eu tenho melasma, eu tenho esse da primeira gravidez, apareceu de um lado, e na segunda gravidez apareceu esse outro. Então, elas estavam bem fortes, né, na minha gestação. E eu já estou há um ano nessa mudança de alimentação, né, de fazendo mudanças na minha alimentação, tirando todos os alimentos que são alergênicos, né, inflamatórios, que estavam causando essas mudanças, né, na minha pele. Né? Então, eu estou percebendo que eu tenho conseguido, eu estou apenas com um óleo de coco na minha pele. E aí um batonzinho eu coloquei aqui para não ficar com a pele tão pálida, né? Porque eu estou fazendo vídeo. Mas eu estou mais usando nenhum tipo de ácido, não estou mais usando nenhum tipo de creme que tenha disruptores endócrinos, né? Só com a minha alimentação, mudanças na alimentação e na minha rotina, eu tenho conseguido fazer esse controle, tanto das acnes como da mancha. Essas manchas eram bem escuras e eu posso até colocar aqui umas fotos para vocês olharem. Minha pele era muito feia, muito manchada e muito escura. Minha pele era cheia de acne, muitas acnes, muitas espinhas, daquelas mesmo que fazem aqueles cistos, né? E tá melhorando muito só com a minha alimentação, só com mudança na dieta, na alimentação, já está mudando muito a minha pele. Então eu posso te garantir, é possível fazer uma mudança na sua pele só com alimentação? Sim, é possível, é totalmente possível. E poucas pessoas vão te dizer isso, que a maioria das pessoas aqui na internet vão te dizer para comprar aquele produto caro, comprar aquele ácido caro, aplica pomada de bebê. Mas se você não mudar a sua alimentação, a alimentação é a chave, é o segredo, aquele segredo daquela caixa de Pandora que ninguém fala, mas que é o que vai resolver esse teu problema, é a alimentação. É aquele segredinho que todo mundo tem e que não fala pra ninguém, porque eu quase não vejo ninguém falando aqui na internet que a alimentação saudável, ela é a chave. Porque o nosso intestino está totalmente ligado à nossa pele. Se o seu intestino é desregulado, se você não vai ao banheiro frequentemente, se você não ingere bastante água, líquidos, né? Se você não faz atividade física, se você não tem uma alimentação boa, adequada, se você come muitos alimentos que estão inflamando o teu intestino, o intestino vai ficar inflamado. O que é que vai acontecer? Essas toxinas que eram para estar sendo evacuadas, né, para sendo liberadas pelo intestino, elas vão ficar acumuladas aqui na sua barriga, no seu intestino. O que é que vai acontecer? No intestino é que acontece a absorção dos nutrientes. Da mesma forma também que se tiver toxinas aqui, por muito tempo, elas vão passar pela circulação, né? Para a circulação e vai intoxicar você. Essas toxinas que eram para ser liberadas, elas vão voltar para o teu corpo, no sistema sanguíneo e vai, né? Ela vai para a pele, o que vai acontecer? Ela vai começar, essas sujidades, essas toxinas, elas vão para os teus poros e aí vai acontecer tudo isso aqui, né? Todas essas manchas, essas manchas,
as acnes, tudo é porque teu corpo está intoxicado. Você está se intoxicando com alguma coisa. É algum alimento alergênico, é alguma toxina, é algum tipo de desregulamento hormonal que está te ocasionando. Já estou há um ano, eu comecei em março do ano passado a fazer pequenas mudanças na minha alimentação. Então eu comecei a... Como foi que eu fiz, né? Eu precisava saber quais eram os alimentos que me faziam mal. Então, como é que eu fiz para descobrir se alimento X ou Y me fazia mal? Eu fiz uma dieta carnívora de 30 dias, né? Eu fiz a alimentação carnívora de 30 dias, 100% carnívora. Então, pela manhã eu comia ovos, a parte da tarde eu comia um bife, à noite eu fazia uma sopa, mas só com carne, sopa de carne, né? E fiz essa alimentação de 30 dias só carnívora. E aí eu fui começando a introduzir os alimentos e começava a observar minha pele. Então eu coloquei pela manhã, aí eu fiz os 30 dias de carnívora e comecei a introduzir os queijos, o leite, e aí eu ficava observando. Quando dava 2 dias depois, começava a aparecer uma acne aqui, outra aqui. Aí eu já descobria que, né, 2, 3 dias depois já começava a aparecer acnes, né, na minha pele. E aí eu descobri, né, que o leite estava me ocasionando esses problemas inflamatórios, né, tanto no meu intestino como na minha pele. Era um produto alergênico para mim. Aí fiz outro teste, comecei a introduzir o glúten, né? Então comecei a comer pão, sem comer continuando na carnívora e sem comer o leite, né? Tirava o leite daquele dia e fazia o teste. Comia pão, bolo, e aí a pele começava a aparecer acnes, né? E aí eu observava, glúten também me faz mal. Aí o outro alimento, comecei tipo assim, se eu comia alguma coisa com açúcar refinado, também começava a aparecer, tipo, comprava assim um chocolate, comia um pedacinho de chocolate. 2 dias depois aparecia acne, então não posso comer chocolate. Aí eu comecei a descobrir quais eram os alimentos inflamatórios que eu não poderia comer, que toda vez que eu comia me fazia mal, e 2, 3 dias depois começava a aparecer espinha. E hoje eu já identifico facilmente, né? Se tem alguma composição, alguma comida que eu como, tem na composição aquele alimento alergênico, eu já observo que dou. Então assim eu descobri, né, quais eram os alimentos que eu não poderia comer e que estavam me inflamando. Então hoje a minha alimentação é a base de carnívora, minha alimentação, né, a maior porcentagem do que eu como é carnívora, e eu retirei o glúten, o leite, açúcar refinado, alimentos industrializados e o chocolate, que são os alimentos que mais me inflamam. Então, não tem segredo, é você se experimentar, você começar a se observar, né, fazer esse teste de 30 dias carnívora e depois ir reintroduzindo os alimentos aos poucos e observando o seu corpo, né, o seu intestino, observando o seu corpo, sua pele. E aí eu tô conseguindo ótimos resultados, apenas com a alimentação saudável. Eu sei, é um tratamento a longo prazo, mas eu acredito que eu quero controlar as causas. Até os sintomas de SOP também estão em remissão, né? Graças a Deus eu tenho conseguido a remissão de todos os sintomas, porque também não tem cura. O síndrome de ovários policísticos não tem cura, mas eu estou conseguindo a remissão apenas com alimentação saudável, né? Então os meus ciclos estão regulares todos os meses. Eu tenho conseguido, né, a remissão dos sintomas da minha síndrome dos ovários policísticos. A minha pele tem melhorado bastante. Ó, não tenho, estou sem maquiagem hoje.
tô apenas só com um óleo de coco que eu passo todos os dias, é um produto natural. Óleo de coco mesmo, daquele que a gente compra para cozinhar. E eu tenho poucas marcas de extração também, né? Então hoje ainda eu preciso ainda continuar esse tratamento a longo prazo, porque é a longo prazo, né? Curar totalmente o meu intestino, porque isso vai refletir na minha pele. Então eu ainda tenho cicatrizes de acne, manchas ainda tenho, de vez em quando aparece uma espinhazinha ainda, quando eu dou uma escapulida na alimentação. Então aqui, ó, tem um aqui foi porque eu tomei leite, e aqui também, porque eu tomei leite há 2 dias atrás, tomei leite, não podia, e ó, todo alimento que eu sou sensível, acontece isso. Então eu sei quais são os alimentos que estão impactando na minha pele. Então eu tenho que evitar, né? Não posso ficar comendo todos os dias. E aí, gostaram? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, pois eu vou debruçar sobre cada tema desse, né? Vou falar sobre os tratamentos que eu já fiz na minha pele, o que funcionou, o que tem funcionado na parte de medicina integrativa. Vou falar o que eu já fiz, que não serviu, que não adiantou de nada. Então você deixa o seu like, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos esses assuntos que eu vou abordar aqui no canal. Então seja bem-vindo, obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Então tchau, tchau, até o próximo vídeo.